E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de legislação empresarial. Hoje vamos falar sobre algo muito importante: transformação societária, incorporação, fusão e cisão. Primeiro, transformação societária. O que é isso? Tá? É a operação pela qual a legislação, quando a gente fala legislação, é a Lei 6.404 de 76. Né, que permite que a sociedade mude, altere ou modifique o seu tipo societário. E o tipo societário, o que seria, pessoal? Seria ali, no caso, os tipos de sociedades. A gente tem a sociedade anônima, a sociedade limitada, a sociedade empresária individual, né, ERL. Então são essas, né? Então, quando a gente fala de transformação societária, tá? Ela não é necessário liquidar ou diluir o capital social, que é aquele capital investido inicialmente, tá bom? Porém, ela exige aí que tenham consentimento dos sócios da empresa, tá? Ou acionistas, é lógico, exceto se tiver alguma cláusula no contrato ou no estatuto social da empresa, né? Em que o sócio dissidente deverá se retirar aí da companhia. Lembra da cláusula do contrato social que existe cláusulas de caso de saída de sócio. Então, o que pode acontecer? Então, a gente pode ter uma transformação societária provocada por isso. Tá? Então, um exemplo que a gente pode trazer aqui, vamos supor, quando uma empresa passa de limitada para sociedade anônima, tá bom? Outro exemplo vamos supor, quando um ou mais sócios se retiram aí de uma sociedade, vamos supor, limitada, e ela se transforma numa sociedade, uma empresa individual de responsabilidade limitada, tá? Então, vamos supor aqui, ela sai de limitada e ela tem a saída dos sócios, e ela vira uma ERL, tá? Ou a gente pode também, limitada, passa para SA, tá? Beleza. Isso é transformação societária, tá? Você altera o seu tipo societário, tá bom? Só que a gente tem pontos importantes, né? A transformação societária não altera os direitos dos credores, tá? Que continuarão com as mesmas garantias de pagamento da sociedade anterior. Então, se eu sou limitado e passo para ERL, o meu credor, ele vai continuar obrigação de receber de mim do mesmo jeito, tá? A obrigação não muda. Porém, caso uma empresa individual, né, EI, se transforme em uma sociedade limitada, vou mudando a sigla aqui, pessoal. O que acontece? Na sociedade empresarial, a gente sabe, o empresário individual, né? A gente sabe que o empresário ele responde pelas dívidas e obrigações contraídas ali. Ele responde pessoalmente pelas dívidas e obrigações da empresa, né? Ele responde pessoalmente. Porém, se ele se transformar para limitada, ele vai deixar de responder? Não. As dívidas e as obrigações que foram contraídas na época que ele era empresário individual, ele vai continuar sendo de responsabilidade dele, tá? Porém, as que são obtidas a partir do momento da alteração empresarial, não. Aí ele não responde mais o seu capital pessoal perante essas dívidas novas, tá? Então ele não usa o patrimônio pessoal dele aqui, tá? Mas se foram contraídas antes, sim, ele ainda tem o seu patrimônio pessoal responde pelas dívidas e obrigações da empresa, tá bom? Quanto à tributação, pessoal, a transformação de sociedade aqui, ela não influencia em nada. Você continua no mesmo regime tributário, tá bom? No entanto, a gente deve ficar atento aí no Simples Nacional, tá? Pois não pode ser optantes ao Simples Nacional, tipo de tributação, tá? Um regime tributário, né? Que não deve ser optantes aí as empresas que tiverem parte do seu capital formado por outras pessoas jurídicas, ou seja, se eu vou lá e transformo minha empresa individual na sociedade limitada aqui, e nessa sociedade limitada
eu incluo nos meus sócios Chico Bento, Maria Quitéria, e vou lá e coloco uma empresa, né? Quindim Limitada. Uma outra empresa também faz parte do meu quadro societário, tem participação na minha empresa. Isso eu já não posso ser. Se eu era Simples Nacional antes, com essa alteração aqui, pelo simples fato de eu ter uma pessoa jurídica, uma outra empresa que faz parte do meu quadro societário, aí eu não tenho mais direito de ser Simples Nacional, tá bom? Tá? Ou caso se também tiver sócios que fazem parte de outra empresa, que são sócios de outras empresas, tá bom? Também não vai poder fazer parte, tá bom? Você também não vai poder ser enquadrado no Simples Nacional, né? E também não vai poder, na hora de eu fazer uma transformação aqui, tá? Não poderá se enquadrar no Simples Nacional negócio que fizer transformação com a inclusão de sócio. Vamos supor que o Chico Bento aqui, ele more em Portugal, que ele more no exterior, tá? Os requisitos morar no território, tá bom? Então, transformação societária é quando eu altero o tipo de sociedade, tá bom? Mas tem que prestar atenção aí às regrinhas, tá bom? Agora a gente vai falar, pessoal, sobre incorporação. Vamos lá? A gente tem uma situação aqui de incorporação. O que é incorporação? Uma operação societária, tá? Por meio da qual uma ou mais sociedades são absorvidas por uma outra, tá? Que sucede em todos os direitos e obrigações. Ou seja, desaparecem as entidades, as sociedades incorporadas, permanecendo a nova sociedade que fica com a essência jurídica inalterada, tá? Na maioria das vezes, a incorporação é um processo de aquisição de empresas. Então, vamos lá. Eu tenho a minha empresa A, tenho uma empresa B e tenho uma empresa C. Tá? São empresas distintas. O que aconteceu? O A foi lá e adquiriu B. E ele foi lá e incorporou C. Estas duas empresas, elas deixam de existir, elas estão aqui dentro, né? Elas foram incorporadas. Opa! Elas foram aqui incorporadas, elas estão aqui dentro, tá bom? Mas elas deixam de existir. Elas foram absorvidas pela empresa A. Então isso é uma incorporação. Você adquire, é o exemplo mais comum, tá? A aquisição de empresas, tá? Você incorpora a empresa na sua, tá? E esse exemplo aqui, as duas empresas deixaram de existir, tá? E só A existe, tá certo? E, ó, a gente tem um exemplo aqui, tá? Aqui, o que a gente tem, pessoal? Com a extinção, a gente extinguiu, né? Todas as obrigações que B e C tinha, né? São repassadas. Eu absorvi tudo, tá bom? Tais como os processos trabalhistas, dívidas com credores e outras responsabilidades. E também na incorporação, os vínculos empregatícios, também eu passo a ser funcionário. Se eu era funcionário de B, eu passo a ser funcionário de A, tá bom? Tá? E para que isso possa acontecer, pessoal, é preciso deliberação dos sócios das duas ou mais partes envolvidas, tá? E é importante que se faça uma análise e balanço patrimonial. A incorporação, normalmente, você incorpora para aumentar o poder econômico, né? Ou o domínio de mercado, tá bom? Então, isso é incorporação. Uma adquirindo, uma incorporando a outra. E uma deixa de existir em face da outra, tá bom? Só que fica tudo aqui no pagode. Fica tudo aqui para dominante, tá bom? Fusão, pessoal. Fusão empresarial. O que é? É a criação aí de uma nova sociedade através de uma fusão. Nelas, todas as sociedades se extinguem,
as sociedades que vão se fundir, se extinguem para dar lugar à formação de uma nova sociedade, tá? Então vamos lá. Suponha que a empresa A e B elas são concorrentes aqui e resolvem fazer, vamos se juntar, vamos se fundir. Elas vão lá e se juntam. Vamos fazer aqui uma coisa legal aqui. A e B, nasceu C. Olha, nasceu C através dessa fusão, tá? Nessa nova, elas deixam de existir, tá bom, pessoal? Elas se juntam, tá bom? A personalidade jurídica aqui, vamos supor, A sociedade limitada, B sociedade limitada, elas deixam de existir, elas se juntam, tá bom? Então, essa nova sociedade assume todas as obrigações ativas e passivas dessas companhias, tá? Para quê? Para nascer uma nova. Não é uma que está incorporando, não. Elas estão se juntando para nascer uma nova. Pode acontecer de ter mais sociedades que se fundem. 3, 4, vão lá, se fundem, deixam de existir e nasce uma nova. Um novo grupo, né? Então, a gente tem o resultado aí de uma transmissão total do patrimônio dessas duas empresas, tá? Para uma nova, tá bom? Então, qual que é a diferença que a gente tem da incorporação com a fusão? A incorporação, a sociedade que incorporou as outras companhias, ela não sofreu nenhuma alteração jurídica na sua natureza jurídica, ela incorporou as outras, tá bom? Porém, na fusão, elas praticamente existem lá dentro da outra, né? Porém, na fusão, elas deixam de existir para quê? Para nascer uma nova, tá bom? Então, a gente tem aqui 5 tipos aí de fusão. Horizontal, fusão entre negócios do mesmo setor, tá? Que eu falei. São concorrentes ali, né? Vertical, fusão de negócios diferentes que se complementam. Conglomeração, quando as atividades das empresas são totalmente distintas. Extensão de mercado, fusão entre organizações que produzem o mesmo produto, mas para mercados diferentes. Acontece do que uma empresa vai lá, tem uma outra empresa, ela se junta, se funde com uma outra ali para atender a um mercado específico, né? E extensão de produtos, né? Empresas que operam no mesmo mercado, mas com produtos relacionados. Então, esses são tipos de fusão. E por último, a gente tem o cisão. O que é cisão? Você viu o dente do siso gigante? Não, não é o dente do siso gigante. Cisão, tá? É quando ocorre de uma empresa, se transfere uma parte ou a sua totalidade patrimonial para uma ou mais sociedades, tá bom? Que foram constituídas para esse fim e que já existiam no mercado, né? Essa cisão se tornou uma operação muito comum aqui no Brasil e é tratada aí no Código Civil a partir do artigo 1113, tá bom? E também está alinhado ali com a Lei 6.404 de 76, tá? Através do artigo 223, tá? Geralmente a cisão ocorre em empresas com poucos sócios e nesse caso a cisão vem para administrar conflito entre sócios, sucessões, planejamento tributário ou até mesmo quando os sócios têm o desejo de separar as atividades a fim de focar em outros negócios. Então vamos lá, pessoal. A gente tem aqui a empresa A, tá? A gente tem a cisão parcial. Ó, de A vai sair uma parte do negócio, ela é dividido, ela vai virar, vai se dividir. A empresa A vai diminuir de tamanho, né? Gerando aqui, saindo uma nova empresa, tá bom? Dividindo aí, eu posso gerar outras empresas aqui, certo? De A pode nascer B, C, então a gente tá saindo. Essa é uma cisão parcial, só que ainda ainda continua existindo, tá bom? Tá? Então dentro de A sai novas empresas, porque é o processo de cisão,
tá? E a gente tem a cisão aqui total, né? Que é quando o patrimônio da empresa, esse é um exemplo, ó, a A ainda continua existindo, tá? A existe, nasce a B e a C. A cisão total, a gente tem de A aqui, ocorre quando o patrimônio de uma empresa é totalmente dividido para outras sociedades, ou seja, ocorre uma reorganização societária geral. Essa operação também pode ser para empresas já existentes. Quando ocorre esse tipo de cisão, a empresa foi dividida e passa a não existir mais. Então, de A vai nascer novas empresas, B e C. Vamos supor que ela é dividida aqui. Então, ela deixa de existir para gerar duas novas empresas operando ali de acordo com os segmentos que elas escolheram, tá bom? Então, da operação de A, nasce, elas são divididas, ocorre principalmente quando há divisão de sócios, quando tem briga entre sócios, ou processo ali de separação, tá? Separação de sociedade, então há uma cisão, os sócios resolvem, vamos supor que os sócios resolvem sair todo mundo da companhia, cada um entra, vai seguir sua vida. O que acontece? Cada um pega a sua parcela da sociedade e desse processo nasce a cisão total. Então A deixa de existir, né? Por quê? Para gerar duas novas empresas, é o processo de cisão. Já na cisão parcial, de A nasce outras empresas, tá certo? Então diminui um pouco de tamanho para poder gerar a empresa B e a empresa C, empresas aí distintas, tá certo? Então, pessoal, espero que tenham gostado aí da explicação, simples, objetiva, rápida, tá certo? Tem atividade para vocês, tá bom? Até a nossa próxima aula.